Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da organização, né, por estar aqui hoje. E vou pedir desculpa que eu estou deixando uma cadeira aqui, porque eu fiz um procedimento no pé, estou com 2 pontos no pé, então pode ser que eu tenha que sentar. E também aproveitei, porque eu tenho uma tendinite crônica e fiz um PRP também no tendão, então eu estou com o pé meio dolorido. Então se eu sentar não é porque eu sou preguiçoso não, tá? É porque às vezes ficar muito de pé vai doer. Bom, infelizmente nós estamos vivendo numa pandemia de obesidade, né? A obesidade nos últimos anos cresceu 60% aqui no Brasil, nos últimos 10 anos. Então nós estamos perdendo a batalha contra o excesso de peso. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei a dar palestras, há uns 8 anos atrás, eu falava para as pessoas para dar um impacto. Era 40 e poucos por cento da população, eu falava quase metade da população está acima do peso. Hoje em dia eu falo mais da metade da população está acima do peso no Brasil. 53,8% da população, censo de 2016, brasileiro acima do peso. Ou seja, mais obesos, mais doença. E se a gente pega as estatísticas, se a gente continuar nesse ritmo, olha que dado alarmante, 86,3% da população em 2030 vai estar acima do peso nos Estados Unidos. Se continuar no mesmo ritmo que cresceu nos últimos anos, né? Então, é uma coisa muito, muito preocupante. E aumenta o peso, aumenta a doença, aumenta a mortalidade. Ó. À medida que vai aumentando o peso, vai aumentando doença e morte. Doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares. Só para vocês terem uma ideia, quem que sabe, acho que você... todo mundo estudante de medicina? Aqui? Não? Levanta a mão quem é estudante de medicina. Nutrição. Vocês sabem o que é IMC, não sabe? IMC é um cálculo simples, né? Que é peso dividido por altura ao quadrado. Não é um cálculo muito bom, né? Mas é um cálculo para você estimar mais ou menos se a pessoa está acima do peso, está com obesidade grau 1, obesidade grau 2 ou obesidade grau 3, né? Um IMC normal, ele varia entre 18 e 25. Acima de 25, a pessoa está com sobrepeso. Quando você tem um IMC de 22, que é normal, e você passa ele para 27, a cada 5 quilos por metro quadrado que você aumenta de IMC, você aumenta 30% o risco de mortalidade geral, você aumenta 40% o risco de mortalidade vascular, de 60% a 120% mortalidade por diabetes, doença renal e doença hepática, 10% a mortalidade por câncer e 20% a mortalidade por doença respiratória. E se você aumentar mais 5, mais isso. Você vê que é muito, muito preocupante, né? Excesso de peso, gente, não é estética, é saúde, é questão de saúde. E a pior gordura que tem é essa aqui, barriga, né? Gordura abdominal. Gordura abdominal por quê? É uma gordura metabolicamente ruim, ela é inflamatória, né? E isso faz mal para a sua saúde. Eu vou explicar por quê. Então, meçam a cintura de vocês. Os homens, o ideal está abaixo de 94 centímetros e as mulheres abaixo de 80. Se você estiver acima disso, você está com excesso de gordura abdominal. E para os asiáticos, pior ainda. Para eu, por exemplo, tem que ser pior ainda, é abaixo de 90. O asiático ele tem muita tendência de ser diabético, um pouquinho de barriga que ele ganha, ele fica diabético, né? Então você pega as estatísticas brasileiras, tem, depois de 50 anos, mais de 40% dos asiáticos eles estão com pré-diabetes. E a barriga é uma gordura inflamatória, né? Ela inflama o corpo, ela inflama, aumenta o estresse oxidativo, né? E gera uma coisa que chama resistência insulínica. Resistência insulínica, maior risco de resistência à leptina, que é um hormônio, que ele é um hormônio anorexígeno, inibe a fome e te ajuda a emagrecer. Eu vou explicar para vocês mais para frente a respeito disso, só para vocês terem uma ideia. E aumenta o risco de doenças, câncer, infarto, derrame. E o que faz você engordar? Não há dúvida que existe uma tendência genética, a gente não pode negar, né?
Eu vou explicar para vocês. Não tem aquela pessoa que é magra, come de tudo e nunca engorda? Aposto que todo mundo conhece, mas é raro, né? Esse é um geneticamente muito favorável a engordar. Não quer dizer que ele não vai ter problemas de saúde com uma alimentação, mas ele não engorda. Mas a grande maioria da população come e engorda. Então, quando você tem uma tendência genética associada ao quê? A falta de exercício, alimentação errada, tem até alguns estudos que falam de vírus, adenovírus 36, que eu vou falar para vocês a respeito disso. Até mesmo como foi a gestação dentro da barriga da mãe. Então, os estudos têm mostrado que o período intrauterino é fundamental para a prevenção de doenças. E uma mãe que engravida de uma obesa, se alimenta mal, coitado do filho, já nasce com tendência de risco, né? Então, a parte psicológica, sempre tem uma parte psicológica envolvida, de estresse, depressão, compulsões, distúrbio do sono, e a gente vai conversar sobre isso. Hormônios, tem vários hormônios no corpo, né? Alguns ajudam a emagrecer, outros ajudam a engordar, então esse equilíbrio é fundamental. Poluição, infelizmente a gente está vivendo um mundo muito poluído, e diariamente nós entramos em contato com várias toxinas que podem te ajudar a engordar, vocês acreditam? Produto de plástico, que tem bisfenol e ftalatos, agrotóxicos, que faz ação de hormônio no corpo, metais tóxicos, faz destruição do seu sistema metabólico, fazendo maior promoção de células de gordura. Tratamentos médicos, às vezes você toma algum remédio para te ajudar em alguma coisa, ele te piora em outra, como por exemplo aumento de peso. Eu vou conversar com vocês a respeito disso também. O excesso de comida, né? Hoje em dia a gente está tendo uma alimentação muito ruim. E eu vou mostrar para vocês, lógico, o conjunto da obra, mas o principal vilão, vou mostrar para vocês, que é o carboidrato. E a flora, principalmente os de alto índice glicêmico, e a flora intestinal alterada. Nos últimos anos, as pesquisas têm mostrado que a flora intestinal de um paciente magro é diferente do paciente que está acima do peso. A flora intestinal de um paciente que tem diabetes é diferente de quem não tem diabetes. Quando essa flora intestinal não está saudável, absorve coisas que não deveria absorver e ativa a genética das doenças, né? Inclusive te ajudando a engordar. E para falar um pouco de genética, existem duas situações genéticas, né? Existe a obesidade que é muito rara, que é a obesidade monogênica, que basta uma alteração num gene para você ser obeso. São obesidades raras, as estatísticas falam que é menos de 5%, menos de 3%. Na minha opinião, acho que é menos de 1% isso daí. Tá? Que elas podem, por exemplo, não ser associada a uma síndrome, como por exemplo uma mutação no gene da leptina. Leptina, como eu falei para vocês, é um hormônio que é produzido nas células de gordura, e esse hormônio ele é anorexígeno, ele tira a sua fome e te ajuda a gastar energia. Ou uma alteração no gene receptor da leptina. Receptor é onde age o hormônio, né? Então um gene alterando o receptor, impedindo a ação dele. São formas graves de obesidade, são formas raras, geralmente obesidade muito precoce, já da infância e de difícil tratamento, né? Ou elas podem estar associadas a uma síndrome, como por exemplo a síndrome do Prader-Willi, que é um sindrômico, né? É um conjunto. Ela tem uma alteração de uma obesidade hipotalâmica, flacidez, retardo mental. E são de difícil tratamento, né? São condições de difícil tratamento. Mas a grande maioria da população, a obesidade comum é poligênica. Ou seja, uma combinação de vários genes, não é um gene só. Né? Por que isso ocorre? Você tem que pensar que nós somos a seleção natural dos genes que tem maior capacidade de poupar energia e acumular gordura. Antigamente não tinha comida fácil, né? Comia de vez em quando, caçava. Então foi selecionando os genes que têm maior capacidade de poupar energia e acumular gordura numa eventual falta de comida. E o mundo mudou. O mundo tem comida em excesso e comida de má qualidade. E aí estamos muitos obesos, aí, muitas pessoas acima do peso. Se você for reparar, em quase todo o cromossomo humano, existe mais de um gene que pode
predispor ao aumento de peso. E geralmente não é um gene, é uma combinação de vários genes que nós todos temos, alguns mais, outros menos, predispondo ao excesso de peso. E aí, já tem vários estudos mostrando, por exemplo, o primeiro descoberto, geralmente essas não são mutações, são polimorfismos, né? Que, como por exemplo, o FTO, é Fat, esse gene se chama Fat Mass Obesity. Né? Ele aumenta o risco de obesidade, ele foi o primeiro a ser descoberto, tem mais de 60 polimorfismos estudados, mais de 500 estudos, e depois veio várias ondas de vários outros genes. Olha a quantidade. Nós não vamos falar tudo isso, porque isso é uma coisa meio chata, para falar bem a verdade, né? Mas, cada dia mais, a gente tem que começar a entender isso daí. Por quê? Porque a medicina está ficando cada vez mais individualizada. E cada vez a gente vai entrar numa medicina onde a gente vai entender os genes e como esse gene interage com preferências alimentares, como risco de doenças e até mesmo descobrindo como um nutriente, um suplemento pode inibir ou ativar essa expressão genética, ou seja, ajudando no tratamento da doença. E só voltando aqui um pouco, esse Fat Mass Obesity, esse alelo A, para vocês terem ideia, eu já fiz o meu sequenciamento genético, meu teste nutrigenoma, e eu tenho ele. Né? Então, assim, sou uma pessoa que vivo controlando carboidrato, fazendo muito exercício, porque a minha tendência é de engordar. Né? Então, essas alterações nesse polímorfismo não quer dizer que você vai ser obeso, mas sim você vai carregar uma tendência maior. Né? Como todas as outras doenças, né? Hipertensão é assim, diabetes é assim, câncer é assim, né? Sempre tem uma tendência genética que predispõe. Bom, falar de obesidade sem falar de alimentação é impossível, né? Então, com certeza, a alimentação é um dos principais fatores que levam ao aumento. A genética sozinha, só na questão monogênica, mesmo assim, é que esses pacientes eles têm muita fome, eles comem demais, né? Não vai engordar. E o principal vilão é o carboidrato, não tenho dúvida. Principalmente essas coisas gostosas aqui, eu também gosto. Todo mundo, quando eu dou palestra, acha que eu odeio carboidrato. Não odeio carboidrato, só que ele engorda, né? Então a gente tem que, se você tem tendência a engordar, com certeza é o que você precisa cortar mais. Lógico, é um conjunto da obra, né? Mas se você for botar um culpado, o carboidrato é mais culpado. Os estudos mostram que quando começou a subir o consumo de carboidrato, aumentou a prevalência de obesidade. Foi concomitante, né? E também as pesquisas mostram, quando comparam dieta baixa em gordura ou dieta baixa em carboidrato, quem ganha? Baixa em carboidrato. Nos primeiros 6 meses, então, é imbatível. Depois vai perdendo efeito, não é porque a dieta perde o efeito, porque é difícil manter o peso. Né? É difícil. Eu vou mostrar para vocês por que é difícil manter o peso. Porque nosso corpo sabota a gente. Dieta baixa em gordura ou baixa em carboidrato? Qual que emagrece mais? Baixa em carboidrato. Meta-análise, né? Análise de vários estudos favoráveis à dieta muito baixa em carboidrato. Então, o que mais emagrece é a dieta baixa em carboidrato. Logicamente, pessoal, não é o único caminho. É o conjunto da obra. Tem gente que consegue emagrecer com qualquer dieta. Basta reduzir a quantidade de comida que você come. Mas se você for comparar uma dieta, a baixa em carboidrato ganha na questão da perda de peso. E exercício? Todo mundo sabe que o exercício é fundamental para ajudar no emagrecimento. E, infelizmente, olha aqui, 70% dos brasileiros estão sedentários. Dado do último censo. As pessoas têm ideia que acham que melhorou, estamos melhorando, né? As pessoas estão se cuidando mais, se alimentando melhor. Mentira, o pessoal não está se alimentando pior e estamos pior. O último censo era 60%. Então pioramos. Uma parcelinha da população está mais informada e cada vez se cuidando mais. Mas a grande maioria da população não se cuida. Essa que é a verdade. Nós estamos piorando. Né? Não é à toa que a obesidade está subindo. E 70% da população do Brasil está sedentária. E as mulheres são piores, tá? São mais sedentárias que os homens.
E está muito na moda o treino HIIT. Por que está na moda? É porque funciona mais, né? É o que mais funciona. O que é HIIT? High Intense Interval Training, ou seja, treino intenso intervalado. Estudos mostram que o treino HIIT funciona com 40% menos de tempo. Então você treina 40% de tempo menos com o resultado igual que o treino contínuo. Então, para quem costuma falar que não tem tempo para treinar, tem que aprender a treinar intenso, né? Porque intenso você vai conseguir poupar tempo. Lógico que ninguém vai conseguir treinar intenso do dia para a noite, né? Intensidade, quem consegue, quem tem um bom condicionamento, né? Mas a intensidade para mim é diferente do que para outra pessoa que está mal condicionado. Então, mas é um treino muito bacana e que eu gosto e recomendo para meus pacientes. O HIIT também ele é superior na saúde, em relação à melhora da qualidade vascular, né, diminuindo na prevenção de doenças. Por exemplo, na menopausa, tem estudos que mostram que o HIIT ajuda a diminuir a gordura visceral, ó. Principalmente numa fase tão difícil que é a menopausa, que eu vou conversar com vocês, porque as mulheres engordam bastante na menopausa, devido à falta dos hormônios esteroides. Aí você fala aqui, a pessoa olha aqui que o moderado engordou, não é que o treino engorda, é que a menopausa engorda, né? Então, não é que o treino sempre é benéfico. Talvez se não tivesse treinando, tinha engordado muito mais. Em relação a vírus, né? Vírus engorda? Pois é. Os estudos mostram que tem um vírus que pode engordar, que é o adenovírus 36. Ó, revisão de mais de 5.000 pacientes, 5.700, que a sorologia positiva para o adenovírus 36 aumentava o risco de obesidade. E é uma coisa muito curiosa, porque o adenovírus 36 parece que ele ativa o GLUT1, abre o GLUT1 e abre o GLUT4, então ele melhora a glicose, ele consegue melhorar a glicose, porém, ele diminui a produção de leptina. Leptina eu falei para vocês que é o hormônio anorexígeno que inibe a fome e aumenta a termogênese. Ele aumenta a inflamação crônica, ou seja, gerando mais estresse oxidativo e mais doenças. E diminui a norepinefrina, ou seja, aumentando a vontade de comer. Então ele engorda de uma maneira curiosa, diferente, né? E a programação metabólica? Vocês já ouviram esse termo? Quem já ouviu falar do termo programação metabólica? Já ouviu? Tá. Então, hoje em dia é um termo que tem muito utilizado porque as pesquisas mostram que o período gestacional é fundamental para a saúde futura do bebê. Então, quer prevenir obesidade, tem que começar a tratar as grávidas, antes de engravidar, né? Então, aviso as futuras mamães aí que cuide muito bem da saúde antes de engravidar. Eu sempre falo para minhas pacientes assim que querem engravidar, eu falo, olha, eu acho que você tem que cuidar muito bem da saúde antes de engravidar, emagrecer, tacar os nutrientes, os hormônios todos em dia, tá fazendo exercício, né? Porque às vezes você passa a vida inteira se preparando para assumir uma carreira, né? Que nem vocês fazem faculdade, a gente faz faculdade, faz residência, faz pós-graduação, faz mais uma especialização, né? E a hora que é para engravidar, que vai ser a coisa mais importante da sua vida, ter um filho, engravida de qualquer jeito, né? No susto, estando acima do peso, alimenta mal, e aí predispondo o risco de doença futura para o seu filho. As pesquisas mostram que o período gestacional é fundamental para a prevenção de doenças. A mãe que engravida obesa, coitado do filho, mesmo que ele não herde nada da genética predisposta para a obesidade, ele já vai nascer com tendência de ser obeso e diabético, né? Devido à influência intrauterina. Inclusive, não só a questão da obesidade e da diabetes, várias doenças, por exemplo, doenças coronárias, doenças renais, até mesmo alterações psiquiátricas, como depressão e esquizofrenia. Dependendo de como foi a gestação da mãe. Inclusive até na preferência alimentar. Pesquisa publicada na Science
que é uma das revistas de maior nome, mostrando que a preferência, dependendo de como foi a alimentação da mãe durante a gestação, a criança já nasce com as mesmas preferências alimentares. Agora, uma mãe que vai lá, quando está grávida, come só besteira, McDonald's, batata frita, um monte de doce, essa criança já vai nascer sensibilizada a esse paladar, né? Então, você começa, parece que, sensibilizar a preferência alimentar durante a gestação. Olha que coisa interessante. Parte psicológica. Sempre tem uma parte psicológica que predispõe o aumento de peso. Nós podemos falar do estresse. O estresse é a doença do século, né? Hoje em dia, quem que não está estressado, né? Bom, vocês ainda não, que vocês estão na faculdade, não tem tanto estresse. Quero ver a hora que vocês entrar na residência e depois que sair é pior ainda. É? Mas aproveitem, é uma fase muito boa. Bom, mas o estresse crônico, ele hiperativa o seu eixo hipotálamo, hipófise e adrenal e aumenta a produção de cortisol. Não é que cortisol é ruim, cortisol é fundamental para a sua saúde. Porém, o excesso de cortisol é ruim. O cortisol é um hormônio catabólico para o músculo e anabólico para a gordura. E além de ser catabólico para o músculo e anabólico para a gordura, faz você comer mais. Né? Existem 2 padrões emocionais de alimentação relacionados com o estresse. Existe aquela pessoa que no estresse para de comer. E aquela pessoa que no estresse come mais. Só que em ambas situações, as pesquisas mostraram que a pessoa busca comfort foods. O que são comfort foods? Alimentos que confortam. Quais são os alimentos que confortam? São justamente carboidrato, a pizza, o sanduíche, o doce, né? Então, em ambas situações, mesmo para aquela que come pouco e aquela que come muito, vai comer comida de má qualidade, predispondo ao aumento de peso. E muitas pessoas são viciadas em açúcar, né? Essa é a verdade. Muitas pessoas são viciadas em açúcar. E as pesquisas mostram que, por exemplo, os obesos, eles têm menos receptores D2 no cérebro. D2 são receptores de dopamina. Dopamina justamente é o neurotransmissor que dá prazer, que dá energia, né? Então, é uma condição análoga aos adictos, aos drogados, né? Então, é uma condição parecida. E tem pesquisas em animais mostrando que o açúcar consegue ser mais viciante que a cocaína. Então a pesquisa analisou 5 parâmetros de vício e o açúcar empata com a cocaína em 3 e ganha em 2. Né? Mostrando que açúcar pode ser mais viciante. E tem muita gente que é viciada em cocaína também, né? Em açúcar. Em açúcar, né? E se você não ajudar esse paciente, como é que ele vai emagrecer se ele é viciado? Você tem que ajudar ele. Então, assim, eu acho muito engraçado que tem gente que fala, falta de força de vontade. Poxa, que falta de força de vontade. Né? Não é assim. Essa pessoa que fala isso não entende nada de obesidade. Né? Não entende nada de sobrepeso. Não é falta de vontade, são alterações metabólicas, alterações estruturais. Você tem que ajudar o paciente. E o sono? O sono é fundamental para o emagrecimento. As pesquisas têm mostrado que um sono menor do que 6 horas ou de má qualidade predispõe ao risco de várias doenças, inclusive aumento de peso. Aumenta o risco de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares e depressão. O que acontece? O que acontece é que quando dorme pouco, aumenta a resistência insulínica. Insulina, justamente, é o hormônio que quando você come, principalmente carboidrato, você libera insulina. A insulina bota a glicose dentro da célula. O problema é que quando você fica resistente, eu vou explicar para vocês, tem 2 vias metabólicas de botar que a insulina age. A insulina, a via metabólica de colocar a glicose dentro da célula é que fica resistente. E aí tem que ficar liberando cada vez mais insulina. O problema é que a insulina é um hormônio anabólico. Anabólico de músculo, mas anabólico de gordura também. E aí predispõe à obesidade. Também aumenta a produção de grelina. Grelina
é um hormônio produzido no estômago que aumenta o apetite, é orexígeno. Diminui a leptina, que é o hormônio justamente que inibe o apetite e aumenta a termogênese. E diminui a atividade física. Então, o que acontece? A privação do sono aumenta a sua fome e diminui o gasto energético. Então, aumenta o consumo calórico e diminui, então, o que gera obesidade. Então, para emagrecer, é fundamental buscar que a pessoa tenha uma boa qualidade de sono. Bom, a poluição. Diariamente, infelizmente, nós entramos em contato com várias toxinas. Para vocês terem ideias, só nos Estados Unidos, mais de 1.000 substâncias químicas são cadastrados por ano. Nos Estados Unidos, né? Existem milhares de tóxicos que a gente entra em contato e nosso mundo está assim, extremamente poluído. Como é que esses tóxicos contaminam a gente? Através da água, através do ar, através da pele, através da comida e da bebida. E muitos desses tóxicos, eles são chamados de interferentes endócrinos ambientais. Eles agem nos receptores de hormônios. Geralmente, eles têm preferência por receptor de hormônio feminino. Eles são xenoestrogênicos. Então, eles ativam os receptores de hormônio feminino. Eles têm preferência pelo receptor de hormônio masculino, mas eles bloqueiam o receptor androgênico, geralmente. E eles também podem atuar no receptor de hormônio tiroidiano, ou seja, uma verdadeira bagunça hormonal. E tem vários interferentes endócrinos que são obesogênicos, como, por exemplo, bisfenol e fitalatos, que são produtos de plásticos. Muito comum, a gente está vivendo na era do plástico, né? Tudo tem plástico. Né? Tudo tem plástico. Preservativos, como por exemplo parabenos. Não é preservativo de camisinha não, pessoal. Isso daqui, se você reparar em cremes, até mesmo medicamentos, tem parabeno. Né? Muitos têm parabeno ou metilparabeno, que faz ação de hormônio no corpo. Produtos cosméticos são campeões de ter parabenos. Até mesmo POPs, né, que são os agrotóxicos, poluentes persistentes orgânicos. Tudo isso faz ação de hormônio no corpo e predispõe à obesidade. O que acontece? Esses tóxicos ambientais que nós estamos expostos ao tempo todo, eles aumentam a produção de células de gordura, eles aumentam o tamanho das células de gordura, ele se acumula na gordura. E aí ele muda seu set point metabólico, aumentando o risco de obesidade. Eles têm o famoso ciclo em espiral, que a gente chama, que é isso daqui. Ó. Eles se ligam nas gorduras, eles aumentam a produção de células de tamanho e aí vai acumular mais. Então é o ciclo vicioso em espiral, que a gente chama. O plástico, que está muito frequente, e o bisfenol, eu acho que é um desses tóxicos ambientais muito difundido, né, que é do plástico, mas tem outros. Tem outros que a gente está iniciando estudos, como bisfenol F, bisfenol S. Tem outros que a gente nem sabe que fazem, então tem milhares, não é só o bisfenol. Né? Agora você imagina o bisfenol, já se encontrou bisfenol no cordão umbilical de mães, né, na hora do parto, na hora que você colhe o sangue, você acha bisfenol lá. No leite materno. Então as crianças, infelizmente, elas nascem já contaminadas. Estamos nascendo contaminados. Né? Uma criança que teoricamente deveria ter os receptores hormonais limpinhos, sem ação nenhuma, já está recebendo carga de plástico. E de outras coisas também. E isso predispõe à obesidade. E claramente na minha área, que eu sou endocrinologista, a gente vê que cada vez mais as meninas estão entrando mais cedo na puberdade. Por quê? Porque esses tóxicos ambientais, eles têm preferência para a ação de hormônio feminino. Então começa a hiperativar e estimular cada vez a puberdade mais precoce. E no adulto predispõe do risco de doenças. Câncer, diabetes e obesidade também. Então isso é uma coisa preocupante. Infelizmente, nosso mundo está assim. Isso é um problema mundial. A gente tem que começar a se preocupar com isso. Né? A gente tem que começar a preocupar em ser mais sustentável. Né? Porque se continuar assim, daqui a pouco
tá todo mundo doente. Essa que é a verdade. Só para vocês terem ideia, esse aqui é um estudo que pegou um desses xenoestrogênio. São ratos geneticamente iguais, só que na gestação um entrou em contato com esse dietilbestrol, que era um medicamento muito usado no passado, não usa mais, para prevenir parto prematuro. E olha o tamanho do ratinho, né? Diferença, geneticamente iguais. Tá? Tratamentos médicos. Apesar dos medicamentos não serem assim um grande... Tirando um remédio que eu vou falar para vocês, mas a grande maioria dos medicamentos não engorda muito, né? Engorda 3, 4, 5 quilos no máximo. Mas não é justo, né, uma pessoa que está tentando emagrecer ficar tomando um remédio que ajuda ela a engordar. Então, é dever, né, se alguém de vocês aí trabalhar um dia com parte de emagrecimento, é dever você pesquisar e ver se ele está tomando algum medicamento, e se ele conseguir você substituir, trocar esse remédio, né, vai ajudar ele. E aí tem vários remédios que podem contribuir para o aumento de peso e são de uso comuns, né? Por exemplo, para o diabetes, principalmente aqueles que agem na secreção de insulina. Aumentou a secreção de insulina, hormônio anabólico, ganha peso. A própria insulina. Remédio para pressão arterial, como por exemplo o beta-bloqueador, esse aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas tem corticoides, que todo mundo sabe que engorda. Até mesmo tomar cuidado com corticoide inalatório, tá? Se usar muito pode engordar sim, né? Não fica só ação local. E muitos remédios de uso psiquiátrico, como anticonvulsivantes, antidepressivos e antipsicóticos, que aumentam o peso. O campeão de aumento de peso, esse é o olanzapina, né? Pode aumentar até 10 quilos. Esse engorda muito, que é um remédio muito utilizado para quem tem esquizofrenia. E ele muitas vezes é difícil de você tirar, porque a esquizofrenia ele funciona muito bem para a esquizofrenia. Por outro lado, ele engorda muito, porque ele causa uma resistência insulínica importante e predispõe inclusive a diabetes tipo 2. Mas o resto dos remédios sempre tem uma opção. Um remédio que vocês têm que tomar atenção são um beta-bloqueador. Esse simpósio é de medicina do esporte? Nutrologia e medicina do esporte, né? Então, assim, beta-bloqueador é um medicamento que ele bloqueia os receptores beta-adrenérgicos. Receptores beta-adrenérgicos, justamente, quando você faz atividade física, o que faz você queimar gordura? É o aumento da frequência cardíaca, sobe lá no alto, liberação de adrenalina, noradrenalina, o receptor beta ajuda na queima de gordura. Né? Então você imagina, você toma um remédio que bloqueia esse receptor. A pessoa está fazendo exercício de freio de mão puxado. Primeiro que ela não consegue subir, elevar muita frequência cardíaca, e outra que está no receptor bloqueando. Então toma muita atenção que beta-bloqueador é muito utilizado para tratar pressão arterial, hipertensão arterial em pacientes jovens. E na minha experiência, prejudica muito a perda de peso. Eu trabalho com calorimetria, não sei se vocês sabem o que é calorimetria. Calorimetria é um exame que mede o metabolismo basal. E eu vejo muitos pacientes que chegam o beta-bloqueador, eu faço calorimetria, tiro o beta-bloqueador e faço. Melhora muito o metabolismo. Apesar de ele não levar a um grande aumento de peso, ele prejudica muito para quem tá tentando emagrecer. E é um remédio de uso muito comum no dia a dia. E tem outras opções de tratamento da pressão. Não precisa usar o beta-bloqueador, né? Principalmente em jovem. Tá? Às vezes tem paciente que não tem jeito, pode ter que usar. Sempre tem as exceções, mas se conseguir tirar, é melhor. Flora intestinal. Nos últimos anos, as pesquisas têm estudado muito a questão da flora intestinal e tem se descoberto coisas interessantíssimas, né? A flora intestinal do magro é diferente de quem está acima do peso e diferente de quem está do magro também, quem não tem diabetes e quem tem diabetes. E quando essa flora intestinal ela não está saudável, o que acontece? Você começa a absorver coisas via intestinal que você não deveria absorver, como por exemplo LPS. E essas LPS elas levam a uma condição, uma endotoxemia, uma inflamação, predispondo o acúmulo de gordura,
resistência insulínica periférica e resistência insulínica central, predispondo à obesidade. Eu vou explicar melhor o que acontece aqui. Então, ocorre um aumento de permeabilidade intestinal. O que é essa permeabilidade intestinal? Então, imagina que isso aqui é a membrana apical. Aqui controla o que deve ser absorvido ou não. Entre uma célula e outra, existe uma junção compacta, que a gente chama de tight junctions. Não deveria passar nada por aqui, ó, né? Só por aqui. A célula controla. Isso aqui é só célula do intestino. Quando o intestino não está saudável, alguns chamam de desbiose, outros chamam de leaky gut, você tem uma disrupção, uma alteração dessa junção compacta, né, dessa tight junction, e tem um monte de coisas que não deveriam ser absorvidos, começam a ser absorvidos, caem na circulação, gerando uma endotoxemia, inflamação e resistência insulínica, predispondo o risco de doenças. E não é só risco de doenças como obesidade e diabetes. É risco de doenças autoimunes, tem estudos que mostram isso, alergias. E estão falando até de questões psiquiátricas, né? Por exemplo, o autista parece que ele tem uma alteração muito importante, já descobriram, dessa flora intestinal. Alterando os neurotransmissores e alterando também a regulação do apetite. Então o intestino tem, parece que, uma íntima relação com o cérebro. Eles estão chamando de gut-brain axis, eixo intestino cerebral, que é uma coisa bem interessante. É o futuro do tratamento de muitas doenças, né? Então, inclusive, falando questão de você fazer transplante de flora, para você tratar algumas situações desse tipo. Então é bem interessante, é onde com certeza a gente vai evoluir muito na medicina. E tem coisas de uso comum que inclusive você recomenda para as pessoas que querem emagrecer, usa adoçante, né? Sacarina, aspartame, sucralose, que altera a flora intestinal. Então existe uma incoerência, né? Essas coisas aqui podem alterar e predispor a diabetes. Tudo publicado na Nature. Tomar cuidado com esses tipos de adoçante, então. E hormônios? Acho que todo mundo, quando engorda, a primeira coisa que pensa, poxa, meus hormônios estão desequilibrados, né? É verdade que os hormônios são fundamentais para você conseguir emagrecer. Existem situações raras, como por exemplo a doença de Cushing, que geralmente é um tumor produtor de ACTH na hipófise, ou um tumor na adrenal que produz cortisol e pode levar ao aumento de peso, ou tumores no pâncreas, como insulinoma, que produz muita insulina, mas são coisas raras e isso eu não vou ficar falando com vocês, vou falar do comum. O que é mais comum, as alterações hormonais que predispõem e aumentam o risco de obesidade. Mais uma vez que a pessoa engorda, ganha barriga, ela fica com resistência insulínica. Resistência insulínica aumenta a produção de células. Além disso, fica com resistência à leptina. Insulina funcionando, insulina não é ruim não, pessoal. Insulina é tudo de bom, né? Funcionando da maneira adequada, é fundamental para a sua saúde. Só que tem duas vias metabólicas da insulina. Tem a via da AKT e PI3 quinase, que é uma via produtora de óxido. Essa é a via que bota a glicose dentro da célula. E essa é uma via anabólica, que é a via da MAP. Ela faz anabolismo, mas faz vasoconstricção, também hipertrofia. Quando a insulina está funcionando adequadamente, ela está equilibrada, então está pendendo mais para vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, tudo de bom. O problema é que quando ela fica resistente, ganhou barriga, fica geralmente com resistência insulínica. Essa via da AKT e PI3 quinase, ela fica resistente. Essa via da MAP, que é a via anabólica, ela nunca fica resistente. Então, hiperativa e vira aquele ciclo vicioso da piora. Tem que liberar, comeu,
principalmente carboidrato, tem que liberar mais insulina para botar a glicose dentro da célula e ativa a via anabólica. Então, obesidade gera obesidade. É o ciclo vicioso da piora. Outro motivo que gera piora, quando a pessoa está com resistência insulínica, obeso, ela também aumenta a produção de glicocorticoides, cortisol, que vai gerar mais células de gordura. E a insulina em excesso também diminui a secreção do GH. GH é o hormônio que você libera dormindo, principalmente, no jejum e na atividade física. Ele ajuda na queima de gordura. Só que ele é antagônico com a insulina. Liberou a insulina, baixa o GH. Né? Tanto é que ele é liberado no jejum. Então, mais um motivo para o ciclo vicioso da piora. Isso, obesidade gera obesidade. Então, o obeso, muitas vezes, ele está naquele ciclo da piora e ele não consegue sair daquilo. Se você não ajudar ele, melhorando a sensibilidade à insulina, com a dieta certa, às vezes com medicamento, corrigindo essas questões, ele não sai disso, porque ele está no loop da piora, né? Outra coisa também, que a resistência insulínica geralmente é acompanhada da resistência à leptina, que é o hormônio que tira a sua fome e ajuda você a gastar energia. São mecanismos muito similares. E quando você come, você libera insulina. A insulina tem que sinalizar lá no seu cérebro para você parar de comer. E a leptina também, ela tem que sinalizar no seu cérebro. O problema é que quando você está com resistência à insulina e resistência à leptina, você tem uma disfunção hipocampal, que é na região onde inibe o apetite. Então a pessoa não inibe o apetite, né? Corre um aumento, gerando o ciclo vicioso da piora. Gerando mais fome, come mais e vai piorando. Outra situação crítica, que todas as mulheres infelizmente vão passar por isso, é a menopausa. Menopausa engorda. Olha aqui, e não engorda só na menopausa, engorda antes da menopausa, nos anos que antecedem a menopausa. Porque os hormônios já vão caindo, os esteroides sexuais, estradiol, testosterona, já vão caindo antes da menopausa. E aí vai aumentando principalmente a gordura visceral, que é a pior gordura que tem na mulher. Ela vai perdendo gordura no quadril e vai ganhando na barriga. E vai ficando com resistência insulínica. E vai diminuindo também a termogênese e a oxidação de gordura. Olha aqui, ó. Períodos, aqui é 4 anos antes da menopausa. Olha como vai caindo. Vai caindo, chegou na menopausa, podendo diminuir em até 30% a 32% o gasto energético e a oxidação de gordura. Por isso que elas engordam, porque o metabolismo cai e a capacidade de queimar gordura cai, devido à deficiência dos esteroides sexuais. E muitas mulheres, na verdade, têm medo de repor hormônio porque acham que vão engordar. E justamente ao contrário, né? Quando elas repõem hormônio, ajudam ela a emagrecer. A terapia hormonal ela pode reduzir a obesidade visceral, a resistência insulínica, diabetes e a pressão arterial. Então, um estudo aqui, ó, comparando mulher sem terapia hormonal e mulher com terapia hormonal. Com terapia hormonal engorda muito menos, né? As mulheres sem terapia hormonal aumentavam 2,4 vezes mais gordura no acompanhamento de 5 anos. E a tireoide? A tireoide é a grande culpada de todo mundo estar gordo, né? Todo mundo tem problema na tireoide. A verdade é que realmente, apesar de ela não ser um distúrbio tiroidiano, não levar um grande aumento de peso, ela é fundamental sim para o emagrecimento. 30% do seu metabolismo é dependente da tireoide. 30% é muita coisa. Então ela é uma glândula que é fundamental estar equilibrada para que você consiga emagrecer. Pequenas alterações no TSH já podem influenciar no aumento do peso. TSH é o hormônio tiroestimulante, o hormônio que estimula a tireoide. Quando sobe o TSH, é que a tireoide está ficando lenta, ele está estimulando muito para produzir mais hormônio. E pequenas alterações nos hormônios, né, pequenas alterações na dose, você muda um pouquinho a dose, aumenta um pouquinho, já tem um significativo aumento no metabolismo. Então, assim, eu acho sacanagem, essa é a minha opinião,
tá? Porque a pessoa às vezes tem hipotireoidismo subclínico, que é uma pequena alteração no TSH, e muitas vezes os médicos não tratam. Falam, não tem indicação de tratamento. Mas se ela está acima do peso, ela já tem indicação de tratamento. Né? Qual que é a indicação de tratamento? Já está obesa? Tem que tratar. Né? Então a gente às vezes é muito conservador e deixa de ajudar os pacientes. Não podemos ser assim. Essa é a minha opinião. Bom, vocês já ouviram falar de gordura marrom? Gordura marrom é uma gordura termogênica. Não é toda gordura que é ruim. Gordura marrom é gordura boa. Gordura que faz aumentar a sua temperatura. O nenê nasce com bastante gordura marrom. À medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo gordura marrom e vai transformando em gordura branca. Gordura branca é gordura inflamatória, gordura marrom é gordura cheia de mitocôndria, produz energia, gasta energia. Tem vários hormônios que ajudam a transformar a gordura branca em gordura marrom. E quais são esses hormônios? É um hormônio estradiol, que é o hormônio da mulher. O homem também tem estradiol, tá, gente? Em níveis menores, é importante para o homem também. GLP-1, que é um hormônio que é produzido no intestino, tem ação na regulação da insulina. Leptina, que é esse hormônio que eu já falei várias vezes para vocês, que inibe a fome e ajuda na termogênese. E o tireoidiano. Né? Então, você está com esses bem controlados, é importantíssimo para você conseguir emagrecer. Né? Fundamental. Não só os hormônios, como também exercício físico, estimula a produção de gordura marrom e biogênese mitocondrial. O frio, né? Porque o frio ativa a gordura marrom. Então parece que as pessoas que vivem em ambiente frio têm mais gordura marrom. É por isso até que talvez o frio aumente sua fome, que aumenta o gasto energético. E restrição calórica. Jejum e restrição calórica. Eu sempre falo para meus pacientes que a gente come muito mais do que a gente deveria comer. Você pode comer tranquilamente 30% a menos que você come, que você vai viver muito melhor. Tá? Que é a grande maioria da população, né? No geral. Os estudos com restrição calórica mostraram que os telômeros ficam muito mais preservados, diminui o estresse oxidativo, e o jejum tem ficado muito na moda. Tem alguns estudos muito interessantes, né, mostrando que parece que tem um benefício. Né? Então a gente come muito, essa é a verdade, você deveria comer menos. E se você comer menos, você ajuda a aumentar a produção de gordura marrom e mitocôndrias. Né? Mitocôndria é vida, que produz energia. E a deficiência de testosterona? Bom, cada vez, hoje em dia, os homens estão ficando com deficiência de testosterona mais cedo. Por quê? Da mesma maneira que as mulheres estão entrando mais cedo na puberdade, todos esses tóxicos ambientais também interferem na produção hormonal do homem. Então, cada vez mais, os homens estão cada vez ficando com nível de testosterona mais baixa. Isso quem mexe com fertilidade, a qualidade do esperma diminuiu muito nos últimos anos, né? Então, devido a esses tóxicos ambientais. E não é só os tóxicos, né? É questão de maus hábitos também, uma alimentação ruim, baixa testosterona, um sono de má qualidade, baixa testosterona, o estresse, baixa testosterona, tudo isso pode contribuir. E a testosterona tem uma relação muito íntima com o excesso de peso. A deficiência de testosterona pode levar à resistência insulínica, pode aumentar o risco de diabetes, de doenças cardiovasculares e predispor à obesidade. E a própria obesidade pode também gerar deficiência de testosterona. Então, uma vez que engorda o homem, mais um motivo para ele ficar no ciclo vicioso da piora. Né? Mais um motivo, deficiência de testosterona. E muitas vezes você tem que repor também para ele sair desse ciclo. Várias pesquisas mostram que a reposição de testosterona ajuda a ganhar massa muscular e ajuda a queimar gordura, diminuir a gordura. E a testosterona na mulher? Você pode repor testosterona na mulher? Não são todas as mulheres que entram na menopausa e precisam de testosterona. Algumas mulheres elas mantêm um nível bom de testosterona e não tem queixas relacionadas a isso. Mas ela pode ser reposta dependendo da queixa da mulher e dependendo dos níveis hormonais dela. E os estudos mostram que quando combina a terapia hormonal de estradiol com testosterona, a mulher consegue perder mais gordura
e ganhar mais músculo, né? Então, parece ser uma situação interessante naquelas mulheres que precisam perder peso e estão na menopausa. E por que é tão difícil manter o peso? Bom, eu falei para vocês que nós somos a seleção natural dos genes com maior capacidade de poupar energia e acumular gordura. Então manter o peso é muito difícil, porque seu corpo te sabota. Uma vez que você emagrece, se você tem um emagrecimento expressivo é considerado 10% do seu peso corporal. Então se você tinha 100 e foi para 90, você teve um emagrecimento expressivo, né? Você baixa o seu metabolismo. Né? Então, se o seu metabolismo estava aqui, você emagreceu, o seu metabolismo. Isso ocorre em todo emagrecimento. Tá? Todo emagrecimento ocorre uma queda de metabolismo. E se você reengorda, parece que seu metabolismo ele vai ficar um pouco abaixo. Parece um mecanismo de proteção. Porque o seu corpo ele não quer que você perda gordura. Gordura é a poupança dele numa eventual falta de comida. Ele não entende que você está emagrecendo de propósito. Ele entende que está faltando os estoques dele de energia. Está diminuindo. Ele vai poupar. Ele vai fazer de tudo para ganhar. E existe uma explicação fisiológica disso, né? Ele baixa o metabolismo através da diminuição de alguns hormônios que são fundamentais para o metabolismo, como por exemplo o T3, que é o hormônio tiroidiano. Isso é uma resposta fisiológica. Ele aumenta a produção de cortisol, que é um hormônio que faz você ganhar gordura. Diminuindo o seu gasto energético e ele também manda sinais para o seu corpo para comer mais. Ativando hormônios orexígenos, como por exemplo a grelina. Diminuindo hormônios anorexígenos, como por exemplo a leptina e a amilina, fazendo você ter mais fome. E aí, qualquer descuido, você engorda tudo que você perdeu. Então, é muito comum vocês já ouvirem falar, eu fiz um tratamento com fulano, e aí eu emagreci rapidão, né? E aí, só que depois foi pior, eu engordei tudo e mais um pouco. Quem já ouviu falar nisso? Né? Acho que todo mundo. Aí eles culpam o médico, né? O médico fez coisa errada. Lógico que não. O que acontece? Ela emagreceu bastante, o metabolismo dela caiu. Ela descuida na alimentação, volta a comer a mesma coisa, com o metabolismo mais baixo, engorda rapidão. Então, assim, é muito importante, quando vocês pegarem alguém para emagrecer, que vocês têm que comprometer ele com o tratamento. Falar, olha, e explicar tudo isso. Eu explico tudo isso para meus pacientes. Né? Você vai emagrecer, se emagrecer, seu metabolismo vai cair, a gente tem que acelerar o seu metabolismo, tem que estar fazendo exercício, tem que estar dormindo bem, tem que estar comendo bem, cada vez vai ficar mais difícil, a gente tem que cada vez modular isso melhor, porque senão você vai ganhar rapidinho, de novo. Qualquer descuido você ganha, porque seu metabolismo está mais lento e você está com mais fome. Né? Então você tem que ajudar o seu paciente para ele não ter esse reganho, né? Porque senão ele reganha rapidinho. E essas alterações, infelizmente, persistem por muito tempo. Né? Os estudos mostram que essas alterações podem persistir por anos. Mais de um ano, em média 1 ano e meio, 2. Para o seu corpo entender que você tem que, para você emagrecer, quando você emagrece, para você conseguir manter, o ideal é que você segure no mesmo peso pelo menos uns 2 anos. Né? Aí vai ficar mais fácil, porque antes disso seu corpo vai tentar recuperar isso. Infelizmente é assim. Mas não desanimem que, na verdade, é muito gratificante quem trabalha com obesidade, com sobrepeso, você melhorar a saúde do seu paciente, ele conseguir emagrecer, ele melhorar, ficar mais feliz. Né? Então, assim, são vários detalhes, mas é muito recompensante. E estou aberto às perguntas e agradeço a oportunidade. Em relação aos hormônios, tanto a leptina quanto o T3, ele tem essa função de elevar a nossa taxa metabólica basal, certo? Você disse que a tireoide é responsável por mais ou menos 30%. A leptina teria também um percentual pelo qual ela atua? Não sei desse percentual, viu? Mas ela é muito importante. E assim, Na verdade, a leptina,
ela é produzida nas células de gordura, né? Então você engorda, você produz leptina. Parece ser um mecanismo de defesa para você conseguir parar de comer, porque você está engordando também. Porém, a mesma situação que você tem resistência insulínica é muito parecida com a resistência à leptina. Então, para você melhorar a resistência à leptina, você tem que melhorar a resistência insulínica. Parece ser muito parecido o mecanismo de resistência. O obeso, ele tem altos níveis de leptina, né? Só que ele tem um receptor resistente. Da mesma maneira que ele tem altos níveis de insulina, ele tem um receptor resistente. Agora, em percentual, não se sabe disso. Só sabe que quem tem deficiência à leptina fica muito obeso, né? Tá? E que é aquelas obesidades monogênicas que eu falei para você, porque não sinaliza, não tem muita fome. Boa noite, doutor. Boa noite. Com restrição ali ao tratamento da menopausa ali, o senhor falou que dá para tratar com testosterona, né? E qual seria o método de tratar, assim, se existe alguma restrição de idade, se começa antes da menopausa, se pode fazer o tratamento durante e tal? Olha, em relação à menopausa, não tem regra, individualizado. Cada vez mais o tratamento individualizado depende, né? Depende muito. Eu sempre falo para as pessoas que você ficar se atendo somente a níveis laboratoriais, você vai perder de tratar muita gente. Você tem que escutar o paciente, ver o que ele está sentindo. Muitas vezes a pessoa está com o nível hormonal dentro do normal, mas ela está no climatério, e ela já começa com sintomas, né, diferentes. Não estou bem, estou ansiosa, eu tô começando a sentir dormindo mal, estou com calorão, meu libido caiu. E às vezes ela não subiu o FSH acima de 25, 30, mas já tem uma pequena elevação, o estradiol ainda está bom, mas talvez antes estava melhor. E aí você pode começar a tratar antes, sim, você não precisa esperar ela entrar na menopausa para tratar, tá? Dependendo da queixa. Mas agora, se a pessoa não tem queixa nenhuma, né? Não tem queixa nenhuma, talvez você nem precise tratar, tá? Mas tem mulheres que entram na menopausa sem queixa alguma, continua bem, tá? Então é muito, muito individualizado, tá? Não tem uma regra de quando que se deve iniciar. Logicamente, você vai iniciar nesse período, provavelmente no período do climatério ou no período da menopausa, né? Não tem por que você fazer reposição de terapia hormonal na menopausa com uma mulher de 20 anos, né? Não faz sentido. Mas nesse período geralmente acontece. E a testosterona é individualizada. Tem mulheres que precisam e tem mulheres que não precisam, né? Então depende das queixas. Eu costumo falar que é um quebra-cabeça, né? Você pega o exame de laboratório, você escuta o que ela está sentindo, você examina e aí você decide se você vai tratar ou não. Boa noite, doutor. Boa noite. Uma dúvida que surgiu aqui é com relação a, quando a gente fala de paciente obeso, aquela via da dopamina, né? O senhor disse que os receptores de dopamina eles vão estar diminuídos. A gente pode inferir que essa via que vai estar diminuída vai ser aquela via mesolímbica, porque muitos desses pacientes eles vão ter mais predisposição para intoxicação por opioides, por anfetaminas, cocaína, crack. Então tem essa relação com a via mesolímbica? Tem relação com essa via. A dopamina, os estudos estão mostrando que o obeso ele tem parece uma questão muito similar com os adictos, né? Que é justamente essa via. Tanto é que o índice de pessoas que fazem bariátrica, cirurgia bariátrica, e se transformar num viciado em álcool e drogas é muito maior do que uma população geral, né? Porque daí ele muda o vício, você entendeu? Como ele já não consegue comer muito, muitas vezes ele muda o vício, aí ele parte para o álcool, parte para a droga. Então por isso que quando você vai decidir num paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, precisa passar por avaliação psicológica e psiquiátrica, psicológica principalmente, para poder ver se ela tem essa tendência a isso. Se tivesse, é contraindicado. É uma contraindicação. Boa noite, doutor. Em relação, quando você fala da terapia hormonal na mulher na menopausa ou pré-menopausa, como que fica a questão do risco da mulher desenvolver algum tipo de câncer, principalmente no câncer de mama? Bom,
Na verdade, essa questão do risco de câncer de mama é um conceito um pouco antigo, sabe? Da onde que veio esse conceito? Veio do WHI. O WHI foi um grande estudo, o Women Health Initiative, que foi um estudo que, lógico, se aprendeu muito com eles, mas ficou um paradigma na cabeça das pessoas, que o hormônio, reposição hormonal, causa câncer. Realmente, esse estudo aumentou um pouco o risco de câncer de mama, mas era uma reposição que hoje em dia nem deve ser utilizado. Né? Era estrógeno conjugado, que é xixi de égua prenha, e era medroxprogesterona, que é um progestágeno, que é uma bomba, tem uma ação muito forte, ela tem uma ação androgênica muito forte, tem uma ação mineralocorticoide, e viu-se que os progestágenos com ação androgênica, eles aumentam o risco de câncer de mama um pouco. Foi pouco, mas aumentou. Nas reposições hormonais mais fisiológicas, que é o ideal que você use hoje, reposição com 17-beta-estradiol, com progesterona natural micronizada, as pesquisas recentes mostraram que não aumenta o risco de câncer. Você entendeu? Então isso, quando a gente fala em hormônio, principalmente reposição hormonal feminina, você tem que perguntar qual hormônio que está falando. Né? Não é tudo igual. Não é tudo igual. É muito diferente um progestágeno. O progestágeno é uma molécula que ela tem uma ação similar à progesterona, mas ela é uma molécula muito promíscua. Ela se liga em vários receptores, muitas vezes ativando ou bloqueando, com uma ação muito mais forte. Ou seja, o ideal não é fazer reposição assim. Tá? E aí sim aumenta o risco de câncer de mama, mas não foi muito, né? Mas aumentou um pouco. Mas com essas maneiras, as vias mais modernas, atuais, fisiológicas, os estudos já mostraram e comprovaram que não aumenta o risco de câncer de mama. É que quando você vai ler os estudos, eles botam tudo, é confuso pro médico, né? Quem não tem muito tato com isso, não estuda isso a fundo, vai ler uma revisão, eles colocam tudo isso no mesmo balaio. Estudos com medroxprogesterona, com 17-beta-estradiol, não pode colocar, tem que ser separado, tá? Porque não são hormônios iguais. Você entendeu? Isso confunde, e isso é um grande fator da mulher não fazer reposição hormonal, porque isso estourou na mídia no WHI, eu lembro muito bem, porque eu estava formando na época do WHI, e isso caiu como uma bomba no meio médico e atrapalhou muitas pessoas, sabe? E muita gente deixou de repor, abandonou, devido a esse estudo que, lógico, a mídia sempre divulga de maneira super sensacionalista, né? Obrigada. Mas logicamente, né, uma mulher que tem câncer de mama não deve fazer reposição. Eu sempre falo para minhas pacientes que todas as mulheres têm risco de câncer de mama, independente se vai fazer reposição ou não. Então o acompanhamento é muito importante, tá? Mas não é reposição hormonal, se ela for feita da maneira adequada, na dose certa, com o acompanhamento certo, não vai aumentar o risco, você entendeu? Mas toda mulher tem chance de ter câncer, né? E se ela tiver um câncer, é contraindicado repor, tá bom?